O Centro Espírita. Nós vamos começar falando um pouquinho sobre mediunidade. O conceito de mediunidade que vigora entre nós, na maioria esmagadora dos centros espíritas, é muito ambivalente e, portanto, contraditório. Afirma-se, ao mesmo tempo, que a mediunidade é uma graça e uma provação, que os médiuns são espíritos grandemente faltosos, apesar de adorados como enviados de Deus. Os que estudam seriamente a doutrina logo percebem que esse conceito não é exatamente preciso. A mediunidade é uma faculdade natural da espécie humana, como todas as faculdades que nós temos. Toda criatura humana é naturalmente dotada de mediunidade. Kardec observou a existência da mediunidade generalizada, mas essa mediunidade se manifesta nas criaturas em graus diferentes de desenvolvimento. Todos somos médiuns. Todos possuímos o que hoje se chama de uma percepção extrasensorial, de acordo com a terminologia dos parapsicólogos. É natural que os que revelam graus mais intensos de mediunidade se prestam, por isso, a trabalhos mediúnicos, que sejam especificamente designados como médiuns, da mesma forma, porque todos possuímos inteligência, mas só os que a possuem em grau excepcional são designados como uma inteligência, entre aspas, merecendo os louvores e o respeito dos que não atingiram esse grau. Os médiuns são o elemento ou os elementos principais da ligação do centro espírita com a comunidade social na localização onde o centro espírita está. São mesmo os elos genésicos dessa ligação. Suas faculdades mediúnicas exercem atração natural sobre a comunidade e os serviços que prestam no centro ou nos atendimentos eventuais fora dele ampliam a simpatia popular pela casa. Essa função do médium é natural, pode ser consciente ou inconsciente. Partes integrantes da comunidade, vivendo no meio do povo, como povo, sem nenhum título especial que os separe da massa, quanto mais simples e despretensiosos eles forem, mais eficientes serão em sua função espontânea na formação de ligação de elos com a comunidade. Quando o médium é pedante, pretensioso, contador de vantagens, tem soberba, arrogante, essas virtudes invertidas o transformam em um elemento negativo na dinâmica social. Por isso o médium deve compreender bem a sua condição de criatura normal, integrada no povo e não de elemento excepcional, dotado de poderes divinos ou convencido de possuí-los. Os dirigentes da casa, do centro espírita, podem reforçar ou enfraquecer as ligações desse com a comunidade. Basta um representante arrogante, sempre disposto a criticar e humilhar os adeptos de outras seitas existentes na comunidade, para que as ligações estabelecidas pelos médiuns sejam corrompidas ou rompidas. Atacar religiões e práticas religiosas dos outros é o meio mais fácil de afastá-los do centro espírita. Essa crítica pode e deve ser feita em termos de comparação histórica, nas reuniões especiais de estudo doutrinário, com ampla liberdade de discussão a respeito, reconhecendo-se a existência dos fatores temporais, que no passado foram benéficos à solução espiritual dos homens, tornando-se mais tarde prejudiciais ao esclarecimento espiritual do povo. Mesmo assim, é conveniente evitar exageros, para que esses debates elucidativos não se transformem em uma pedra de tropeço para as pessoas simples e de boa vontade. Nas atividades do centro espírita devem prevalecer o princípio de amor e respeito ao próximo, não para atrair simpatias,
mas para não causar aborrecimentos e prevenções nas pessoas que desejam adquirir conhecimentos renovadores. O Centro Espírita não é um instrumento de conversões, mas também não pode ser um instrumento de desentendimentos. O Espiritismo não quer impor-se aos outros, mas ajudar e esclarecer aqueles que o procuram. Se existirem na comunidade elementos desses que fazem de cada espírita um diabo disfarçado de gente, um instrumento do diabo para enganar as almas, o Centro Espírita não deve aceitar suas provocações negativas. Essas pessoas, geralmente exaltadas e insolentes, são vítimas do seu próprio temperamento e também das deformações sectárias do cristianismo e das épocas de fanatismo, maldições, excomunhões e perseguições que, embora aparentemente distantes, ainda permanecem no inconsciente de muitas criaturas, forçando-as a atitudes equivocadas, poderia dizer anticristãs e até ridículas. Hoje os tempos são outros, e o Centro Espírita pode responder a essas agressões, como fazia Kardec, não com violência, mas com esclarecimentos serenos e fraternos. Mas temos de vigiar a nossa tolerância, para não criarmos e não cairmos no charco da hipocrisia, no fingimento de uma bondade que não possuímos. A regra de comportamento espírita deve ser a de Jesus: mansos como pombas, prudentes como as serpentes. O Centro Espírita aguarda em seu seio as colheitas da verdade e precisa defendê-las, mantê-las puras e vivas, para com elas saciar a fome do mundo. Jesus entregou-se ao mundo por essa colheita de sua própria semeadura, mas enquanto foi necessário defender a seara, manteve atitudes viris contra os pregoeiros da mentira e da ilusão. Se deixarmos o centro abandonado à fúria dos, entre aspas, fariseus, eles o destruirão sem nenhum escrúpulo, sob rajadas de calúnias e perfídias. O Centro Espírita é a pequena e humilde fortaleza da verdade na terra da mentira. Tem a obrigação de lutar para que a verdade prevaleça em toda sua dignidade.